Meus amores, Fala, estamos gente! chegando para mais um Entre Família. Bem-vindos. Boa tarde. Tudo bom com E você aí? de casa? Final de semana passou, estamos juntinhos. Que sejamos bem abençoados e que os nossos encontros de todas as tardes sejam também um tempo de aprendizado, de crescimento. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento É e verdade, pensamentos hein? negativos, né, amigo? Como isso pode impactar os relacionamentos, aqueles pensamentos negativos, muitas vezes provenientes de uma infância, talvez um lar, crescendo em um lar ali onde ouviu muitas coisas negativas, traz isso para dentro dessa sua família também. E como a gente poder se livrar de tudo isso sem afetar o nosso relacionamento, dentre várias outras pontas que a gente vai puxando também, né? Com certeza a mente é um quartinho com várias portas que a gente precisa cuidar. Às vezes você pensa e entra num pensamento negativo e isso vai afundando a gente. Eu creio que essa tarde nós vamos pedir para o Papai do Céu ajudar a oxigenar a nossa mente e a gente não ficar com imaginações, mas com a realidade de como resolver a nossa vida de maneira positiva. Pois é, sabe quando você às vezes briga porque você pensou alguma coisa a respeito do seu marido, da sua esposa, quando na verdade não é aquela realidade. Mas você gasta uma energia, se desgasta, chega a pensar mal do outro. E como é que a gente vai tratar desse assunto? A gente vai pensar nesse relacionamento, diálogo, comunicação, mas como destravar tudo isso? Para conversar com a gente, nós temos Mali Portugal, que é psicóloga aqui para conversar com a gente ao vivo. Você pode até mandar suas interações e suas perguntas para o programa de hoje. Verdade, hein? Você sabe que o programa acontece com você aí do outro lado, não só assistindo, mas interagindo com a gente por aqui também, mandando aí as suas perguntas. E esse tema de hoje, eu tenho certeza, né, Darley de Pastor, de que vai abrir a mente de muitas pessoas para compreender e até mesmo se colocar, se olhar de uma forma diferente. Será que eu não estou enxergando sempre de uma forma errada aquilo que o cônjuge está querendo dizer? Né? Porque sempre que a gente vai conversar sobre algum assunto, gera discussão, conflito. Então vamos pensar um pouquinho dentro disso e ver onde a gente pode melhorar e crescer um pouquinho mais. Nós contamos com a sua participação aqui hoje. Com certeza, em algum momento, não tem como a gente escapar de tirar uma conclusão errada, de pensar algo que talvez foi equivocado. Isso acontecendo normalmente, ok, mas se repetidamente, de uma forma desordenada e até doentia, nós precisamos evitar isso. Tudo bem. Então você precisa ficar com a gente nessa tarde aqui, enviando as suas contribuições, participações. E ainda mais, no programa de hoje tem o quadro Me Conta Essa. Nós vamos entender olha, um tem pouco isso aí, tem um melhor VT sobre especial. o universo do cérebro. É um momento muito gostoso aqui no programa também, viu? Nós já estamos de volta com você. Até já. Até já. Simbora então, minha gente. É o Entre Família agora, 2h34, ao vivaço para todo o Brasil e o mundo. Obrigado aí pela companhia de todas as tardes. E tem gente que fica já naquela aquela sensação boa, né? Opa, hoje é segunda-feira, já está de volta aí o nosso time do Entre Família para a gente falar sobre assuntos diversos e, claro, sempre trazendo mais esperança e motivação para o nosso dia a dia, hein? Olha, eu quero deixar a pergunta do dia aí com você. Você pode anotar e já começar interagindo com a gente desde o início do programa, tá bom? Olha só, você já brigou mais com o que pensou do que o que realmente aconteceu? Vamos lá? Você já brigou mais com o que pensou do que com o que realmente aconteceu? Será que às vezes não está aí na sua mente só a coisa? E você não foi constatar com a pessoa que você está convivendo ali, você já tomou conclusões, já fez todo o circuito dos pensamentos, deu o veredito e nem conversou com a pessoa? Eu acho que não pode acontecer dessa forma aí com você, porque a gente se enrola de graça. E tudo aqui, não na realidade. Ó, você precisa muito do programa de hoje e a gente vai ficar com você ligadinho com a gente aí, a nossa especialista vai conversar. Abinal, acho que tem muita coisa para a gente tirar da pauta de hoje. Ou se tem, hein, pastor? Muita coisa mesmo, porque dentro desses pensamentos que a gente vai elaborando ali, às vezes a gente acaba até fechando a nossa mente. A pessoa está falando, a gente não está nem prestando atenção direito no que está falando, só está, como diz, matutando ali no que a gente vai dizer depois, dentro daquilo que a gente está pensando, né?
É mais ou menos isso para a gente poder analisar aí, opa, preciso parar, respirar, conversar, fazer esse relacionamento dar certo, né, Darleide? Conta pra gente então, se alguma coisa desse gênero acontece aí no seu dia a dia, interpretações, mal entendidos, você ficou pensando, mas não era aquilo. 983-1502-49, 983-1502-49. E eu vou buscar a Marli Portugal para vir aqui conversar com a gente de pertinho para essa conversa de hoje, pensamentos negativos, sabotadores, distorcidos, que impactam muitas vezes os relacionamentos. Seja bem-vinda, querida. Bem-vinda, Muito boa Marli. tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Cumprimentei o pastor. Ô, minha cumprimentar ele amiga, também, né? prazer. Marli, que é de casa, já esteve alguns momentos com a gente por aqui, especialista em crises, em traumas também, né, Marli? Também. E muitas vezes algumas situações como essas vêm justamente de traumas que criam bloqueios na mente, é isso? Exatamente, porque isso vem muito da história de vida da pessoa, né? Uma pessoa que nasce num lar onde observa, né, assim, constantemente, o pai ou a mãe ou irmãos, as pessoas que estão em sua volta, sempre negativa, sempre reclamando, é muito interessante como o cérebro ele internaliza uma crença negativa sobre si mesmo. E aí, na atualidade, na fase adulta, a realidade é diferente, mas a interpretação, em alguns casos, sobre o que está vivendo é extremamente negativo. Aí entra no quadro do que nós vamos comentar hoje. Marli, eu fiquei pensando, parece que alguém, os óculos realmente precisam existir quando a gente tem que enxergar melhor, né? Agora tem gente que escolhe uns óculos bem embaçados de pensamentos. Eu escolho olhar para as coisas com memórias e traumas e jeitos de pensar. E por mais que o mundo está colorido, eu só vejo aquilo que está embaçado pelo jeito de eu pensar. Darleide, como a mente pode arrebentar com a realidade saudável e da felicidade de pessoas que estão vivendo coisas importantes, mas que amarrados num passado ou num trauma. E aí a gente percebe o quê? Que muitos de nós, se não a maioria, se não todos, somos vítimas de nós mesmos. Acho que é a maior luta, né? A maior luta contra o nosso próprio eu. Até tem um verso da Bíblia aí, aquele que não tomar a sua própria cruz e não vir me seguir, não é digno de mim. Quer dizer, a maior luta é com o eu mesmo. Essa, né? A gente só precisa tomar cuidado de que quando a gente está falando nessa perspectiva dos pensamentos distorcidos, sabotadores, negativos, nós estamos falando desse prisma, de alguém que tem no seu próprio histórico algo de aprendizado, de olhar a vida com essa lente embaçada. Então, a menor situação, já por ela mesma, vai ser interpretada como alguma coisa exagerada, absurda, mas longe de, em algum momento aqui, nós pensarmos que o seu pensamento sobre uma questão não possa também ser um pensamento legítimo. Claro. Há situações que são legítimas e você está interpretando corretamente. Por que isso é importante ser dito para fazer diferenciação? Para que a gente não caia naquele lugar de alguém dizer o que talvez outro disse também. Você é louca, coisa da sua cabeça, nada a ver, só você que vê assim. Às vezes isso é usado por pessoas abusivas, abusadoras, que vão fazer de você louca ou louco e colocando você longe de uma realidade que deve ser encarado como verdade, porque é verdade. Então é só para você fazer essa distinção enquanto nós estivermos aqui pontuando sobre esse assunto, tá bom? Hipóteses coerentes, né? Exatamente. Então eu venho com a hipótese, eu estudo ela com a realidade, por isso o diálogo, quando se conversa, se sente, se atém realmente do assunto, olha, isso aqui é real, então nós vamos tratar o que é real. E aquilo que é de trauma, que é imaginário, que é um super problema ali de anos. Agora vem cá, Marli, tem gente que chega aqui e já coloca aquela frase, ele não me ama mais. E aí o que acontece? A gente começa a olhar para trás e esse pensamento acontecendo e vai colocando e tal. Às vezes. Por que alguém que chega e já começa com esse pensamento assim e diz assim, do nada? Olha, cada caso é um caso, né, pastor? Mas, assim, a probabilidade de uma pessoa ter esta crença é a sua autoestima ferida. Então, ela mesma, a pessoa não acredita nela, a pessoa não vê o seu valor. Se a pessoa, pastor, não se ver valorizado ou valorizada, como ela vai conseguir enxergar que o outro a valorize?
É muito difícil. É uma referência que ela não consegue. Não consegue, porque ter ela sobre si. mesma não se vê bem, não se vê produtiva, não se vê bonita. Estou falando ela, mas pode ser ela ou ele, tá? Então, se a pessoa tem esse auto, não é de grande, é de interno. Então, autoestima, auto é interno, estima é valor. Se aqui dentro não tem valor, Isso pode ter ligação também com ansiedade. Por exemplo, uma pessoa leva. extremamente ansiosa, ela acaba até trazendo isso para o parceiro também, um olhar muito crítico, Sim. né? Devido a essas ansiedades. Inseguranças tremendas consigo mesmo. Sim, a ansiedade, ela aumenta o potencializa tudo que aquele pensamento gera. Porque assim, eu escrevi sobre isso, né? Acho que eu já até trouxe aqui para vocês, não lembro se eu entreguei para ti, Darleide, um livro que chama A Tríade do Equilíbrio, que é pensar, sentir e agir. A ação, aliás, o sentimento não vem de fora, porque ele não fala comigo, aí ele não falar comigo é um comportamento, ok? E aí, por conta disso, eu sinto ansiedade. Não. Eu sinto porque ele não falar comigo é extrínseco, é fora. A ansiedade é aqui dentro, é intrínseco. Como ela entrou aqui? Foi através da minha interpretação. Então, eu olho dentro do contexto disso que nós estamos falando, tá? Não é que só porque você pensou isso, você está dentro do que eu estou falando. Quando a pessoa está com o seu pensamento completamente disfuncional, a autoestima abalada, ela não sente ansiedade simplesmente porque alguém deixou de falar com ela. Ela sente ansiedade porque ela olha para a situação e interpreta, não me ama mais. Pensou, sentiu, agiu. Marli, então é o seguinte, eu acho que é importante aqui a gente diferenciar duas coisas. Claro. É normal ter pensamento negativo? Sim. Ou quando esse pensamento negativo passa para algo que é mais grave, que é algo desproporcional, como você falou. Então, ter alguns pensamentos negativos, obviamente, é humano. É comum. Isso é normal? Isso é do ser humano. Quando passa a não ser normal? O que seria uma distorção disso? Sim, quando assim o tempo todo, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, então com a família, com um colega de trabalho, com os filhos, em todos os aspectos da sua vida, você se ver pensando negativamente, aí é um sinal de que está fora do controle. Desproporcional, então. Então, o seu pensamento, ele passa a ser um pensamento disfuncional. Okay. Ele deixa de ter a função de trazer equilíbrio, de te deixar bem. E aí ele até chega a ter uma função de te deixar mal. Tá. Ou seja, ele é um pensamento que segue um padrão, ele tem uma forma de ser nesse indivíduo. Esse indivíduo passa a agir em todas as camadas da vida negativamente. Ou seja, o pensamento que tem a função de te fazer refletir para a tomada de decisões coerentes com a realidade, ocupará uma outra função, que é justamente por ele estar distorcido, vai te colocar em situação de prejuízos em todos os sentidos também. Ele segue um padrão, não é só com o seu marido. Ih, meu marido mandou mensagem, não me ama mais. Isso é um padrão no trabalho, no dia a dia, na feira, no supermercado. A moça do caixa estava chateada, cansada, coitada. Trabalhou 11 horas, porque a outra faltou. Aí ela não me ama. Toda vez que eu vou naquele supermercado, ela me olha de cara feia, ela não quer me vender, não volto mais. Próxima Olha vez eu tirar satisfação com ela. Já vou levar uma reclamação pro diretor. Leva tudo pro coração. Tudo pro coração. E como tem gente assim, né? O coração todo é machucadinho, todo machucadinho. Mas é de coração machucado em coração machucado que a gente vai desfazendo famílias, desfazendo laços, desfazendo a vida. Eu quero oferecer para você agora a revista Lar Doce Lar. O que fazer para salvar um casamento em crise, uma família em crise? Como lidar com os traumas familiares, a importância do perdão e de recomeçar, por onde recomeçar, como recomeçar. Você está passando aí por alguma dificuldade severa no seu casamento? Então, aqui está uma ferramenta que vai te ajudar a pensar esse relacionamento, a se repensar também, a encontrar o seu lugar nesse tumulto todo. Às vezes não é só o outro, tem a ver com você também, hein? Vamos levar as coisas assim bem
de pertinho do coração da gente, mas para resolver, para desatar os nós. E não só para ficar magoado, chateado, ferido. Vamos juntos nessa? Nos cuidarmos em família? Para você receber em casa a sua revista Lar Doce Lar gratuitamente, você só precisa ligar agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. São 8 lições, tem questionários, tem momentos para você responder junto com outras pessoas da família, tem meios de você se questionar, se perceber, se reorganizar. É um material muito legal. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Chega na sua casa pelo correio gratuitamente. É isso, bora com interações então. Você o povo aí já está participando, aí, né? Isso é bom, E hein? é coisa que é Programa bom saber que está todo mundo começou. ligadinho aí acompanhando, né? Ó, agora 2h46, o programa mal começou, o pessoal já está interagindo, mandando aí. Manda a sua também, tá? 12983150249. Marcela Rodrigues, do Rio de Janeiro, diz assim, ó. Já briguei por causa de por causa de visualizou e não respondeu. Vi que a mensagem tinha sido lida e comecei a pensar que o meu marido estava me evitando ou não dava importância. Quando veio a resposta, eu já estava irritada. No final, ele só tinha aberto a mensagem no meio de algo e esqueceu de responder na hora. Foi um conflito totalmente criado por ansiedade e quanta gente faz isso, não é mesmo, Marli? Ai, A esse gente negócio do WhatsApp mesmo, veio arrebentar a eu gente, digo assim, meu pai do céu. quantas pessoas, e a gente se incluindo nisso também, né? Porque às vezes você manda mensagem, você fica ali esperando, né? Às vezes, visualizou, vai responder, e não responde, não responde. Antigamente a gente pegava o telefone, ligava e tá tudo certo. Hoje em dia, até no WhatsApp tá dando esses rolos aí. E aí a ansiedade pega firme mesmo, né? Imagina, percebe? Ela olhou, ela percebeu que ele visualizou e não respondeu, ela não confrontou, não deu tempo dela confrontar. Ele deve estar fazendo alguma coisa, porque ele é meu marido. Ele sempre responde. Ele sempre, não é? Poderia ter pensado isso, mas não respondeu. O que está acontecendo com esse homem? Eu já não importo para ele. Por que ele não dá bola? A ansiedade veio com tudo, o coração disparou e ficou cega, gastou energia à toa. Aí já vem será que tá conversando com outra pessoa? Será que tá conversando com outra mulher? Ou seja, Se você tá isso, dizendo, gente, coisa. olha só, ou seja, você está se isso desconfiando do outro. acontece de diversas vezes, coitado desse marido. Aí aonde se acentua um pensamento que ganhou outras proporções, então. Mas tem uma outra pessoa aqui, anônima, que já mandou pra gente, olha só, peço que não exponha meu nome. Então, já estão lá colocando anônimo. A gente respeitou você. Mais uma pessoa que estamos conhecendo há pouco, homem solteiro, foi elogiar minha esposa, os cabelos e tocou neles. Fiquei muito incomodado com aquilo, conversei com a minha esposa sobre como me senti e ela disse que não foi com má intenção, que ela sabe quando um homem está com má intenção. Só aconteceu uma vez, porém estou com atenção. Ligou, né? A atenção aí, ó. Não achei conveniente, pois a palavra de Deus diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tá até usando a Bíblia aqui, a gente entende você. E aí, doutora Marli? O que a gente pensa aqui? Está com a proporção certa? Vamos lá. Eu acho que o casal tem que ter um combinado, né? Eu acho que um tem que entender também o limite do outro e tem que respeitar um ao outro e conversar mesmo. Se o marido, se isso incomoda, então é importante os dois conversarem. O que incomoda nele? O cabelo dela chamar a atenção, alguém vir e tocar, então fala para ela. Se ela também, é difícil, eu não quero que você também, aí entra naquele contexto, então você está me controlando, ninguém pode nem olhar para mim. Então, aí é que vocês precisam conversar sobre isso e entender o que leva, o que realmente incomoda esse homem. E o que, aqui para nós. Qual é o papel? Aqui para nós. O rapaz chegar, já tocar no cabelo dela e, nossa, que cabelo bonito. Perto. Eu estava vendo que eu estava esperando assim, ó. Vamos construir aí, mas e aí, Darleide? Gente, é porque eu sou psicóloga, eu tenho que entender eu tenho que entender os dois lados. Agora a gente... Certíssima, Marli. A gente vai tirando as conclusões aqui, porque... Eu tô vendo assim, o Jota olhando, oi, Darleidezinha, e já botei... Vai poder assim mexer? Então, mas percebe que eles são casados não sei há quanto tempo.
eles devem se conversar. E eles devem falar, amor, olha, não... É claro, eu sei que vocês estão pensando aí, não precisa falar. Como é que vai deixar tocar no seu cabelo? Mas se a pessoa chegou de supetão Já e dava um tapa tocou, na mão aqui, ó. ela vai sofrer? Não, eles dois estão ali certinhos, olha. Mas é a Ele está postura, né? A certinho em dizer postura assim, dela que ajuda amor, a amenizar. eu não gostei. E ela diz Isso. assim, não, amor, acho que não foi com má sim, intenção. é verdade. Até para amenizar o conflito. Eu acho que vocês dois estão ok. Agora, nem de longe pensar que de fato isso deva ser normalizado. É, não. Porque assim, vai assim, ai, que cabelo lindo. Não, né? Ai, que Deixa eu ver se tá que barba. cheiroso. Ai, que barba bonita. Deixa eu ver ver essa se esse barba. cabelo bem- tá cheiroso. Já pensou? Não, né, gente? Não. Mas Tá, assim, né? é exatamente o que você disse, coube no que eles fazem. Ele demonstrou insatisfação, ela Ela tentou entendeu, amenizar, isso. mas eu não entendo que ela está se expondo para ser tocada por ninguém e vida que segue. Mas assim, não normalizar carinho, cabelinho, toque, que né? graça. E outra coisa, Não, e outra Esse coisa, é legal estranho ele tá ter... meio, viu? Ele tá meio com o envelope meio grande demais. Ele tá invadindo o envelope dos outros. Porque não tem essa E autorização. é legal ele ter, tem que claro, ter ele limite. viu esse ponto aí e já conversou com ela. Porque às vezes, igual ela falou ali, né? Ah, eu sei quando alguém está com má intenção. Mas Como nem, assim? Como assim, É. né? Como assim? Nem sempre a gente percebe. não Sabe o que conhece? tá na cabeça do outro, né? Justamente, talvez para ela, por exemplo, não, foi É só igual, encostar no gente, cabelo, mas a pessoa que encostou no cabelo sabe o porquê encostou, né? Então, É igual assim, quando o homem casado, né? Ele tem amiga que é só amiga dele. Ou mulher casada que tem amigo que é só amigo dela. O amigo tem que ser de comum, ambas partes. Exato. Pra Porque entender isso abre brecha. Isso. Tem que ter ali um cercadinho, um cercadinho. Meus amores, depois do intervalo, nós temos o Me Conta Essa. Nós vamos saber mais sobre o universo do cérebro, ainda hoje, no programa de hoje. E a gente espera a sua interação, a gente quer a sua participação aqui com a gente, para a gente continuar pensando sobre essas ocorrências da vida. Ah, e é legal, né? Porque assim, ó, daqui a pouquinho também a gente vai ter aquele momento que a gente chama de na prática. Depois do intervalo já, onde a gente vai ver alguns pontos ali, algumas perguntas, algumas situações para a gente analisar e trazer algumas respostas aqui também. Então não sai daí, é rapidinho, a gente volta já. Bora lá, meu povo, é o Entre Família que segue por aqui na sua tarde de segunda, finalzinho de abril já, hein, Darleide? Já? Menina, tempo voa, né? 27? Já, né? Falar em tempo voa, deixa eu aproveitar rapidinho aqui, mandar um beijo pra galerinha que estudou comigo lá no Colégio Adventista de São Francisco do Sul. Turma ali do ensino médio, Darleide. Tem alguns que vieram desde de antes lá, né? E aí, por conta de uma professora que tá doente, a gente começou a conversar no grupo, daí vieram fotos e tal. Que Menina, que coisa gostoso. boa. Fala nisso, até, ó, orações pela professora Elizabeth, que foi professora de muita gente, né? Tá aí no estado bem sensível, vamos orar por ela, Não tá? sei onde E beijo anda pra todo ninguém mundo. da minha Sério? turma. Ninguém. Sumiu. Por onde vocês andam? Me deem Por bola. favor, Amores, busquem a Darleide. Agora ela é Amores. famosa. Oh, Deus. Amores, nós estamos falando hoje sobre como muitas vezes nós não interpretamos corretamente a realidade. Aí nós pensamos e por causa do que pensamos brigamos e isso se desenrola de uma maneira bastante cheia de prejuízos. Nós vimos até algumas histórias por aqui, né? Verdade. Continua contando pra gente aí. Sabe o que eu vou fazer, Darleide? Aqui, ó, ó, ó. Ó o tamanho dos olhos aí, ó. Puxei até uma lupa pra gente dar uma Vamos olhadinha investigar o que é real e o que é, ó, caraminhola no da cabeção. cabeça. A lupa vai nos ajudar em quê, pastor? Nos ajude aí. Olha só, nós vamos agora dar uma de detetive dos pensamentos. Que isso, hein? Vamos construir aqui o pessoal da nossa produção, vamos falar sério. São Arrasa, muito né? criativos, arrasaram aqui. Aí, Meninas, Bárbara, Danizinha. ó, parabéns, muito hein? legal. E aí a gente percebe o seguinte, nós vamos pegar aquela frase da primeira pergunta aí. Alguém já emburra, ele não me ama mais, só porque não leu a mensagem ou outras coisas mais. E aí, ó, ele não me ama mais, é a frase base. Só que agora, Darleide, Abinal, nós vamos ter que comprovar Tá. o que pode ser um pensamento alucinado, um negócio desproporcional, que realmente atesta isso. Olha, o que é o contra? Mas espera aí, vamos pensar um pouco do outro lado, que nós vamos ter como hipótese, detetive Vai que não não sai. ama mesmo, né? É, o detetive, isso aí, ó. Vai Gente, que... a gente não quer chegar nisso. Não mas é o vai ponto, que, Mas vai que... Vamos descobrir junto Ó. por aqui, né? às vezes você começa com um assunto e ele procede. Mas a gente primeiro tem que tirar as hipóteses. Ah, nós Falsas. colocando cara Falsas. aí, ó. Não é isso que a gente faz como detetive? Sim. Vai atrás de uma pista. A pista pode se confirmar
Ou pode o seguinte, meu caminho está errado. Errado. Então, doutora, você ajuda a gente? Claro. Eu vou Vamos lá. vou pegar uma primeira aqui, Tá, ó. vamos lá. O que tá aí? Vamos lá e daí você comenta, tá bom, Marli? Tá bom. Olha só, ele não me ama mais. Por quê? Vamos lá. Por quê? Olha só a Aí. conclusão, chegou por causa disso. Não manda mais mensagem durante o dia. Ó aqui, pode usar. Vai. A gente te empresta aqui, ó. Você é a nossa detetive, vai lá. Detetive, você Então, concorda gente, com isso olha aqui? ó, não manda mais mensagens. Precisa ver o que está acontecendo, por que ele não está mandando mensagem. É bom, é um sinal de que não está tendo o quê? Uma conversa, não está tendo uma Mas tá na atenção. reunião, tá na reunião. Será, né, pastor? Se ele estiver na reunião, então, calma. Porque uma coisa é você dizer assim, não mandou mensagem hoje. É, Não mandou falou mensagem comigo o dia inteiro. o dia inteiro, mas é um dia. Fala todo agora dia, quando é dia. aqui, ó, Sim. não manda mais. Acabou, não manda mais, Não manda nunca mais. nunca mais. Por Quer exemplo, dizer, passou né? uma semana passada, essa semana já nem um dia. E eu Era penso- todo dia. Esquisito. E a gente pensa nesse caso aqui, não porque, exemplo, o marido está viajando e aí durante a viagem não mandou, sei lá, ficou uma semana fora, não mandou mensagem. Não. Acredito que o que está querendo trazer aqui é no dia a dia mesmo, né? Mudou uma Vai pro rotina. trabalho, Era tal, algo volta. comum. Será que é isso? Mas viajou, não mandou uma Não, aí mensagem. tá errado. Mas agora Não, só. Se é aí, tá errado. Não ama mesmo, hein? Parou tudo aqui, parou tudo. Você com uma hipótese já julga a causa? Não, estamos analisando Não, os é uma prós e hipótese, contras, doutora, tá tudo certo? aqui, ó. Julgar a causa com uma Não, hipótese. não Então vamos tentar pode. outra? Vamos tentar acrescentar. Vamos mais um caminho. Isso aqui é um sinalzinho, mas agora o próximo. Vamos lá. Agora, de novo. De Vamos novo, lá, é agora. sua lupa. Veio mais um detalhezinho. Esqueceu da data que Ah, pediu mas em namoro. Que pediu em namoro. Rapaz, Mas esse é difícil pro homem E mesmo. depende de quanto eu tempo não já sei estão mais qual foi a casados. data que meu marido me pediu em namoro. 7 do Minha 10. mulher, né, Darlene? 7 do 10 de 93. Pastor Lê. Ó, dia 7 8 do 10 do 93. de Não, do janeiro, fevereiro, 92. março. 8 de março de 2003. Não, eu vou Você ter que não fazer lembra, a conta. Não Darlene? lembro. Eu vou também ter... não. Ai, E os pisou outros no têm pé. ainda. Ele Ai, ele não ai, gosta ai, mais de mim, ele quer me machucar. Ó, principalmente as você. conclusões. Eu só preciso fazer a conta 9 meses antes do casamento. Aí Boa. eu vou chegar num dia, numa data, mas foi numa pracinha. Negócio assim, O me deu um importante é relógio isso, de o momento você presente. lembra, né? Mas a data... Não, sabe por que eu lembro? Cor Porque do foi dia da casamento. mulher. Porque foi dia da Então é o mulher, seguinte, Ah. ela esqueceu, não Aí ama mais o ajudou a Jota, gravar, então? Só porque você esqueceu da data do namoro, você não ama mais ele? Tá valendo do casamento? Foi agora, sábado, dia 26. É fez 33 anos. verdade! Parabéns, Doutor, essa 33. hipótese Essa pode não deu valer pra ou esquecer. tem alguma Vamos, verdade, pior? eu vi as fotinhas lá Olha, bonitas, capaz hein? de Parabéns. ter pior, porque isso daí é pedir demais dele. Todos os anos esqueceu, aí é uma outra coisa, né? Mas do casamento tem que lembrar. Tem que lembrar. É. Mas ó, Senão tá tem bom. mais Mas assim, a errado. data do namoro, gente, sinceramente, é exigir demais Eu dele. acho. Não vá muito por essa hipótese, não. Mas se eu somar que não manda mais mensagem, esqueceu a data, uma data importante. Só que aí eu vou pôr Aí mais vai uma mais- pimenta. Mais uma pimentinha, mais uma pimentinha. Aí, Ó, Cadê? ó lá, ele tá mais Tá calado. mais calado. não fala mais comigo, não me dá bola. É, será, gente? Ou é porque ela fala mais... Alguma coisa aconteceu. Ou é porque ela fala mais do que ele. Essa Deixa ele hipótese falar. também pode ser algo agravante, doutora? Olha, ela é bem relevante, porque como a pessoa não é casada, É, convive, mora junto e parou o diálogo. Se antes conversava, né? Porque se casou com uma pessoa calada, já sabia que era caladinho, né? Mas agora, se era falante tal, e aquela coisa toda romântica, e daqui a pouco Mas começou a assim, ficar Mas, mais gente, eu só silêncio. cheguei em casa meio triste, meio down. Vamos Ah, ver é, se então. é O um que, que tem dia, a favor? tudo É um bem. dia. Se é um dia. É um Vamos dia. repor. Ó, Agora Mas vamos você, tentar Darlene. levantar a bola. Vamos ver o que, que tem a favor Vai. aqui, ó. Vamos ver. Mas ele continua trabalhando para sustentar a casa. Ele continua trabalhando. É uma boa avalia. confrontação. Avalia. Ele continua Ó, trabalhando. Mas ele continua trabalhando. Não abandonou pra os sustentar a compromissos. casa. Ele não desistiu do casamento. Ah, entendi. Mas não manda mensagem. Mas, esqueceu. sabe o que eu... Ele tá no não sei, sabe o que eu tava pensando aqui? Não sei se fala ou não fala, né? É daquela Fala. história lá, tipo... aquele prefeito lá, ele rouba, mas pelo menos ele, né, ele faz umas obras em vai casa, trabalhar, né, ele vai tá lá. trabalhar, Ó, isso. né, ele faz umas melhorias. Tá Quem querendo não rouba? salvar o miserável, Aí fica já. naquela, É que tá quem não difícil isso rouba? aqui. Vamos, Tá vamos, difícil de vamos. salvar. Vamos melhorar Eu então. Tá difícil Vamos de ver. achar que ainda ama. Vamos Mas ver ele se ele faz continua alguma coisa trabalhando pra certa. sustentar. Tô Mas não é tentando nem salvar um esse deles casamento que estão ainda. assistindo, Darlene. Não, né? Não é de ninguém. Não. Não, Ó, não. Tô aí querendo ela pensa salvar, assim, vai lá. Não, olha, não manda mais mensagem, esqueceu a data importante, tá mais calado, mas
ele está passando por uma fase difícil no trabalho. Opa, já pode ser. Porque Aí o não, aí é um homem, né? ponto. O homem ele é muito preocupado com a provisão mesmo, né? Com o dinheiro, com manter a casa. Isso pode estar aniquilando ele, não você, o trabalho. O trabalho para os homens é a extensão da personalidade da gente. Olha aí, tá vendo, pastor? E olha, um cara quando ele tá mal no trabalho, ele tá ou desempregado, ou com o trabalho sendo muito massacrante, o farol tá baixo. Tá. Tá. E às vezes ela confundindo, é comigo, Então, é comigo, ele não quer mais nada comigo, É um mas ponto que peraí. impacta muito a autoestima do homem, né? E ele não chegou Também, em casa relação a isso. para falar, para contar, ela não está sabendo. Isso. Ela Vamos vai ter que tentar ficar ajudar mais um adivinhando pouquinho. também. Talvez ele tá sofrendo no trabalho mais calado, né? E Ela aí não está sabendo. talvez também ele não quer levar isso para a esposa Para não para sobrecarregá-la. não sobrecarregá-la. Quer separar o Ou trabalho da isso pode ser casa. até uma proteção dele com ela, né? Eu vou ficar quieta, Mas já eu vou mas- resolver, depois eu trago tudo à tona. O pastor tá ali. Não, mas sabe o que eu tô lembrando de um monte de um monte de curso de casais, assim, ó. O homem pensa calado, a mulher pensa falando. Então isso já dá um curto-circuito. Eu tô lembrando do curso de casais. Vamos aqui, nós duas, né, Marli, Sim. avisar. Quando a mulher cala, a não. faca foi pro brejo. Isso, meu amigo, aí Quando lascou. a mulher Lascou cala, pro nosso não, lado. Pode esquecer, pode se liga, esquecer. cabeção, se liga. Viu? Mas você percebe, aí dá um tempinho, meia horinha pra ele chegar em casa e botar o tico e o teco no lugar. Os dois neurônios Funcionar Muito ali, bom, ó. pastor, Que funciona. porque tem mulher, gente, que Que o já marido- chega falando. Não, e ele entra pra caverna, ela vai lá cutucar, deixa ele. Uma meia horinha, uma hora Sossega, pra... ele volta, ele vai falar. Vai, É? vai Aí, falar. tá, mas vamos Ó, ver se ela ele pode faz alguma pensar- coisa melhor agora. Ele resolve os problemas práticos, ele é objetivo. É, porque o homem, gente, o homem, entendam isso, cadê eu lá? O homem, Vai dar certo, vai dar certo. o homem gosta de resolver problemas. A mulher não é que ela não resolva. Mas a mulher, ela gosta de atenção, a mulher, às vezes, ela quer apenas ouvir, quer ter um contato, ela quer falar. E o homem não, o homem é prático, ele vai lá e resolve. Se ele não, tiver com um problema muito ruim no trabalho e não está conseguindo resolver, ele vai ficar mal, mas calma. Linguagem do amor, né? Homem fala que ama, Isso de modo resolvendo geral, coisas. Por É. modo geral, porque tem mulher que ela quer Sempre tem contato, exceções. carinho, atenção, mas ela quer o Resolve. problema resolvido também. É importante. Entendeu? Mas ela, Problema ele que resolvido. resolve, mas é ele que E de resolve. a preferência que ele torneira, resolva. a torneira estragou, tá lá e ela pediu faz 2 semanas. E ele não tá nem aí, vai dar ruim. Vai Vai dar dar ruim. Os Vai dar extremos também, né, gente? Sim. É. Extremo é sempre extremo e estraga. Marli, acho que a pior coisa, acho que o extremo, vamos falar sério? Tem 2 coisas terríveis. É lógico que a briga não é nada bom, Claro. mas quando eu ignoro alguém, Marli, quando eu fico indiferente, parece que machuca mais. Indiferença. Porque indiferença dentro de um casamento, onde tá os dois. E aí eu quero continuar atingindo você, ignorar, acho que é a forma mais triste de você bater. Porque, Quando ó, ainda tá tendo aquela discussão, É onde você apelou Tá assim, vivo. né? Tá É. vivo, tá Os discutindo. dois. Vamos chegar num ponto. interessante, Agora, Deus- quando apatia É. assim. Deus é muito sábio, né, gente? A matemática de Deus é ilógica, né? No casamento, por exemplo, 1 mais 1 continua sendo 1. Uma união, uma conjugalidade. E dentro dessa união, um que está infiltrado no outro ignora, É uma maneira muito Acaba. clara de de parar. bater no coração do outro. Só Né? para finalizar aqui, ó, Isso é. e a gente Boa. fazer link com o que estávamos falando Agora inicialmente, foi. o pensamento não é uma sentença, é uma hipótese. Isso. Como toda hipótese, ela precisa ser testada até que se prove Validar. ser falsa ou verdadeira. Estas hipóteses podem ser verdadeiras ou falsas, mas elas precisam ser avaliadas, precisa haver diálogo, você precisa contestar, perguntar, para que então cheguem a conclusões e não somente é isto do meu pensamento, É. entende? Verdade. Eu acho que é isso que a gente trouxe. É. O teste foi para ajudar a gente a pegar qualquer que seja o assunto, a frase que quiserem colocar aqui. Cria essas coisas da hipótese contra, a favor, para elucidar Uhum. se a coisa mantém real ou é uma
Um devaneio. A O base caso de daquela tudo, moça. O diálogo continua, né? O caso daquela moça que mandou mensagem e o marido não respondeu e ela ficou criando 1001 situações, ela só não pensou que ele podia estar ocupado, que ele Coloca na sempre dinâmica vai no aqui. negativo, Então ela né? cabe perfeitamente aqui. Agora aqui pra nós, quem nunca também, né? Quem nunca? É isso aí, é isso Tira a aí. primeira pedra. Quem nunca? Ai, meu Oi, Deus, cuidado, olha, cuidado. vai, ao vivo. Pelo Não amor cai de não, não Deus, cai ao não. vivo ainda, a gente não ia perdoar essa Espera não, que eu vou hein? te lembrar aqui, ó. Aí a Obrigada, gente ia viralizada, tá? Meu, ia mesmo. Né? É Um dia verdade. vamos deixar, só pra vai que, né? Não faz isso não, irmão. Não ela, eu, vai que eu caia, né? Você ia deixar eu viralizar. Não, é eu. Um dia eu estava numa situação assim, em público, e eu tropecei pra cair. Eu falei, se alguém postar, tá maldito. Olha, Ninguém postou. pronto, Mas cada ainda um bem. usa as armas que tem, né, minha gente? Muito bem, lar, doce lar, como lidar com os traumas de infância, como lidar com as dificuldades, as crises severas, as dificuldades severas de um relacionamento, elas surgem, viu, meus amores? No meio do caminho, elas surgem. Agora, como que a gente vai resolver? Às vezes a gente vai deixando para debaixo do tapete, daqui a pouco tem aquele volume grandão e dá mais problema, mas que tem dificuldades a serem resolvidas e nós estamos aqui para nos ajudarmos. Para você receber em casa a revista Lar, Doce Lar, cuidando da importância do perdão, do amor, do recomeço, de como validar, você pode fazer de diversas maneiras. Pode ligar, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp ou pode se aproveitar do nosso QR Code que está aí no cantinho. Sabe esse emaranhado, esse desenhinho? Você já sabe o que é, né? Você é moderno, você está sabendo das coisas. Abre a câmera do seu celular, como se fosse tirar uma foto, fazer um vídeo, e aí aponta aqui nesse quadradinho da câmera, vai abrir um link, assim, umas palavrinhas, você clica ali, vai direto para o nosso site, vai direto para o nosso WhatsApp e dali você vai poder pedir a revista Lar, Doce Lar. É fácil isso também, viu? Então, pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp ou pode ser dessa maneira como eu estou te indicando agora. Leva para você gratuitamente, vai chegar pelo correio. Nós esperamos ajudar a você nas suas dificuldades em família. É isso, gente. Seguinte, ó, lembra que a gente falou sobre o Me Conta Essa, que vai falar sobre o nosso cérebro, desvendar alguns mistérios e a gente descobrir, né, um pouco mais sobre o nosso cérebro através desse quadro que a Sara Rabit produziu com todo carinho aí e a gente confere um trechinho agora do que vem depois do intervalo. E hoje é dia de Me Conta Essa no Entre Família. Ó, fica com a gente que no próximo bloco você vai conferir uma entrevista com uma neurocientista e com um engenheiro do ITA. Eles que trabalham arduamente para estudar, ó, o nosso cérebro. E aí, ficou curioso? A gente te espera até já. Já de volta Entre Família. Prazer ter você juntinho, fazendo parte dessa família aqui também, que cresce cada vez mais, né? Coisa boa. E bom também a gente conhecer como funciona o nosso cérebro, conhecer essas conexões neurais, né? Que a gente ouve falar sempre de todo o circuito e a energia que tem dentro do nosso cérebro. E para a gente entender um pouco melhor tudo isso, Sara Rabit, ela traz para a gente agora no Me Conta Essa. O cérebro é a parte do nosso corpo que controla tudo que a gente faz, pensa e sente. Pensando nisso, Me Conta Essa te trouxe hoje até a Brainstar. Nós vamos falar sobre esse órgão essencial, eu diria até que o mais importante do nosso corpo. Tá curioso? Vem com a gente então. Nosso cérebro, ele é um órgão que precisa e deve ter um protagonismo importante. Por quê? Ele é que manda impulso para todos os outros órgãos. Então, por que não estudá-lo e treiná-lo? É muito estudado, mas muito pouco divulgado. Porque até então, as pessoas falavam assim, vou tratar de cérebro. Ah, não sou doido, tinha um estigma por trás disso, né? Tinha um preconceito, né? Só que agora a ciência evoluiu tanto, a gente tem tantos dados, a gente tem tanta... que eu falo, a engenharia está entrando, sempre suportando a medicina, né? Há muitos anos, e a gente consegue ter o quê? Verificar com mais destreza as áreas cerebrais. Então, a Brainstar, ela faz exatamente isso. Ela alia a medicina junto com a engenharia, para que nós possamos oferecer dados
quanti-qualitativos de como é que está o funcionamento do teu cérebro. Então, antes da gente treinar o cérebro propriamente dito, nós conseguimos avaliar o cérebro. Como é que está o funcionamento? Só que antes de treinar o cérebro, é importante avaliá-lo. Quais áreas ele precisa trabalhar mais ou menos? Essa avaliação é o que a BrainStar chama de mapeamento. Gente, agora eu vou ter o privilégio de testar essa tecnologia. Onde que a gente vai agora, doutora Emily? Bom, agora nós vamos coletar o exame de eletroencefalograma, fazer o seu mapeamento cerebral e ver como é que esse cérebro está reagindo. Por favor. Ai, hein? Vamos ver. Me colocaram uma touca que tem 20 buraquinhos, vamos dizer, que são os 20 pontos do cérebro. E em cada um foi colocado um eletrodo. Os eletrodos, eles são sensores que vão captar o sinal da atividade elétrica do cérebro. É importante dizer que não dá choque, não é invasivo, não dói, é só um ponto de contato. A gente usa um gelzinho à base de água com um cheirinho legal para poder melhorar o contato elétrico e a gente conseguir captar esse sinal com a maior precisão possível. Com todos os eletrodos no lugar, foi feita a conferência do sinal e a colocação de uma queixeira. E ali, eles me explicaram como que funciona o sinal. Quando você faz um exame de EEG, o que você vai ter? Você vai ter o sinal, onde você vai ter, para cada ponto que a gente avalia, são 20 pontos da cabeça, um sinal que a gente chama de sinal no tempo. Como é que o sinal se comporta no tempo? A gente pega esse sinal, tira a piscada de olho, mexida, contração muscular e tem um sinal limpo. A gente garante que aquilo é cérebro. Aí nós fazemos um processamento matemático onde a gente obtém qual a distribuição de frequências de cada ponto da cabeça. Quanto de onda lenta, quanto de onda rápida, tudo isso, mapas cerebrais, tabelas, esses dados vão compor a base para que a nossa neurocientista, que é a doutora Emily, possa fazer a análise daquilo e indicar qual o melhor protocolo de treinamento para o nosso cliente. E para mostrar de uma forma ainda mais clara, a doutora Emily fez um teste comigo. Fiquei uns instantes de olhos fechados, com a doutora me acalmando para o sinal estabilizar. Você é uma péssima repórter, você não tem criatividade, tudo que você faz não dá certo, você não é capaz, você não tem competência. E depois a doutora repetiu o teste, só que com uma mudança. Você é uma excelente profissional. Tudo que você faz, você encanta. Você tem uma profissão honrada, você tem uma profissão nobre. O que você faz para as pessoas, através do seu trabalho, da sua dedicação, você ilumina a vida das pessoas. Você está completamente alinhada com a sua profissão, porque você é uma mulher extraordinária numa profissão excelente. Bom, quando a gente fala as palavras negativas, áreas cerebrais começam a ter o quê? Um aumento de atividade. Aqui nessa região temporal, por exemplo, onde atrás está a amígdala, que é essa amêndoazinha que é azul que a gente tem aqui no nosso cérebro, né, que é uma cor só decorativa para a gente identificar, ela trabalha o quê? Com o nosso poder de luta e fuga. Então o cérebro fica o tempo todo monitorando o ambiente, querendo sair. Então, se você está num local, num ambiente de trabalho tóxico, uma criança que só tem negativa dos pais, ou uma escola onde você só prejudica, assim, não indica a criança o que ela pode fazer, essa área fica muito estimulada, dificultando essa comunicação do córtex como um todo. Agora, por outro lado, as palavras positivas, elas já ativam o cérebro como um todo, sobretudo essa região frontal do cérebro.
ela faz com que nós tenhamos mais criatividade, nós tenhamos mais vontade de fazer as coisas. Ela trabalha nesse córtex, né, nessa cingula de ação dopaminérgica. O cérebro fica com vontade de realizar as coisas. Então, as palavras negativas e positivas, ela interfere não é só uma questão emocional, é uma questão biológica e também neuroanatômica. E para finalizar, os especialistas me mostraram como que funciona o treinamento. Então, agora nós vamos fazer um treinamento da região sensório-motora dela, que é essa região da cabeça, que é responsável pelo relaxamento físico, melhor qualidade de sono, redução da inquietação física, pessoas que têm bruxismo, que têm às vezes dificuldade de prestar atenção. A gente vai fazer um treinamento com ela, onde ela vai mostrar o programa que ela trabalha e nós vamos fazer uma amostra de como é o treinamento. Então a gente vai colocar o fone de ouvido para que ela possa receber o feedback auditivo. Nós temos aqui uma tela onde nós vamos colocar uma sombra para que ela possa ter, então, a resposta do neurofeedback. Então, a tela vai ficar mais escura ou mais clara, dependendo da resposta que nós desejamos. E aí o cérebro então, dela vai aprendendo a operar da maneira mais eficiente através desse feedback. Com poucas sessões, o cérebro já entende que deve produzir mais dessa banda de frequência que a gente quer, que é em torno de 12 a 15 Hz, e com efeitos no sono, efeitos no controle da impulsividade, da atenção, muito interessantes. Você está ouvindo também um sonzinho, tá? Um plim, plim. Exatamente. E o cérebro vai entender que esse plim-plim, esses sons, eles vão alternando de acordo com a resposta que nós desejamos do sistema. Toda vez que operar acima desse nível, a tela fica clara, o feedback auditivo vai ser positivo. Toda vez que cair abaixo disso, a tela escurece e rapidamente o cérebro retorna ao nível de atividade normal, ensinando ela a operar de maneira eficiente. E aqui nós temos as médias ao longo do tempo do treinamento inteiro. Então o cérebro dela é um cérebro bem ativo, porque está sempre acima do esperado na maior parte do tempo. E aí quando esse limiar ela baixa, a tela automaticamente diminui, ensinando para o cérebro que ele deve voltar. E vocês podem perceber que rapidamente o cérebro volta a trabalhar acima do limiar que nós desejamos. Então, ao mesmo tempo que eu estou treinando uma frequência legal, eu estou inibindo beta de alta frequência. Então, para que esteja clara, os dois têm que acertar. Entendi. Uma eu estou acertando bastante, a Outra menos. Eu não coloquei um parâmetro só, eu coloquei 2 parâmetros, o que dificulta um pouco. Para a frequência de sensório motora, você tem um acerto de 90%. Mas como você tem o cérebro com bastante atividade de onda rápida e eu estou inibindo ondas rápidas, o acerto é menor. Para que a tela fique clara, você precisa ter os 2 acertos simultaneamente. E o Me Conta Essa de hoje foi muito especial, hein? Espero que vocês aí de casa comecem a treinar o seu cérebro. Eu, já comecei aqui o meu. Volto com vocês aí no estúdio. Um beijo! Valeu, Sara. Que incrível funciona. Eu quero também. Cérebro. Vamos lá, cara. ela tem que levar a gente Pois é. pra fazer esse negócio aí. Será que não vai ficar assim, ó, cri, 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 né, ali dentro? O que tem no Silêncio. cérebro? O que tem nessa cabeça aí? Aquele silêncio? Ou não, né? Ou aquela agitação toda. Mas é só a gente começar a dizer coisas boas pra É, né? você, abençoar a sua vida. Pronto, aí vai Aí vibrar seu cérebro vai demais, ficar em assim, alta ó. potência. Coisa mais legal, você viu como é que vai a curva quando vem o positivo? E até o que diferença. faz Incrível a gente isso aí. pensar, né? Sandra, pastor, Darleide, Que você de Sandra? casa Marli. também. Que Sandra? Marli, que Sandra. Olha Sandra eu. tá assistindo a gente lá em casa. Não é Põe a o Sandra. capacete Não, é a dele, Sandra vai... que tá lá, né, Sandra? Que você tá acompanhando aí. É que deu Beijo pra curto-circuito. você, Se o capacete Sandra. tivesse agora, tá pegando Com fogo. a gente aqui é a Marli, mas a Sandra tá lá na casa dela assistindo a gente também. Beijo, Sandra! Beijo, Sandra. Ó, é interessante, por exemplo, né? Isso dentro dos relacionamentos de uma forma geral, mas eu fiquei pensando, enquanto estava rolando ali, como a gente fala com os nossos filhos. Muitas vezes, né? Você não vai conseguir, não. Você é burro, você é não sei o quê, né? Quando são trazidas palavras fortes assim, aquilo vai sendo absorvido, né, Marli?
internaliza. Interessante, a gente viu ali no experimento, é uma técnica, né? Que se chama neurofeedback. Então, neuro, que são os neurônios, feedback é o feedback que o cérebro dá ao estímulo que ele tem. Resposta que ele dá. É uma resposta ao estímulo que aquele aparelho causa nele. É igual como você acabou de dizer em casa, né? Uma constante, né? Você convivendo com pais ou cuidadores que está o tempo todo te rebaixando, desacreditando. O cérebro, aquilo cônjuge, estimula muitas vezes, negativamente o cérebro. E ele corresponde negativamente, acreditando que ele não é ninguém, que ele não consegue, e se torna uma pessoa com uma autoestima muito baixa. É justamente isso que eu ia comentar. Essa pessoa um dia se casa e com um histórico de crescer num lar onde a validação era negativa. Imagina para essa pessoa reconstruir a imagem dela mesma e se sentir amada, porque o outro pode estar amando. Só que eu não me sinto amado, porque lá atrás foi gravado algo. É isso mesmo, doutora? Com toda certeza, pastor. É bem assim. Infelizmente, né? Porque Como é que a gente reprograma isso? Então, graças a Deus, hoje tem a ciência, queridos, ao nosso favor. Neurofeedback, tem o EMDR também, que vocês poderiam trazer também. Tem o evangelho aí para arrebentar. Graças a Deus. É o melhor que está acima de É todos. isso, é isso. É verdade. O EMDR também dessensibiliza as perturbações de traumas. Tem a psicologia, né, com todas as suas técnicas e variáveis, usadas, né, também à luz de Deus, através de princípios. Com certeza. Toda a ciência... Ajuda. Então, se identificou que está ruim, que o cérebro está muito negativo, procura ajuda. Gente, agora pensa em se expor à palavra de Deus. Pensa em se expor na palavra do Criador a meu respeito e a seu respeito. Pensa no impacto que é a palavra de Jesus dita a uma mulher em situação de miséria, chamá-la de filha. O que é aquele cérebro, aquele corpo, como ele é reconstruído pelo poder da palavra de Deus. Nós falamos das ferramentas que têm a sua validação científica, tem o seu valor de fato, mas a gente aqui precisa dar a máxima importância ao que é se expor à palavra de Deus. Fale a palavra de Deus para os seus filhos, declare a palavra de Deus para os seus filhos, para o seu marido, para você, diga em alta voz, declare a palavra de Deus sobre a sua vida e o impacto que ela vai causar sobre o seu cérebro, sobre a sua vida. Até as potestades do inferno precisam se dobrar a ela, e bendito seja Deus por isso. Amém. Darleide, lembrei na hora, eu sei que pensamentos tenho a seu respeito. Pensamentos de bem, pensamentos de paz, para que vocês prosperem. E olha, Deus é a referência e toda boa ciência iluminada pelo Senhor. Então, juntando isso aqui. Agora, tem gente que lá de casa não está se aguentando e quer falar com a gente também. E tem umas interações aí que a produção falou assim, ó, não deixe de falar. Olha o que chegou aqui, Tatiane Rosa. Quero relatar minha situação sobre os pensamentos ruins criados pelo meu esposo e por mim, até que aprendemos a tratar o psicólogo e confiar o psicológico, e confiar em Deus. O passado nos trouxe essa bagagem que influenciou quando nos conhecemos. Certas ações viram, ele não se importa, um silêncio vira, ela está escondendo algo. Isso gerava desconfiança, ansiedade e aos poucos foi desgastando a relação. Graças a Deus estamos tratando isso juntos na palavra, com tratamento medicinal e com o programa que é magnífico. Atualmente ele encontra-se privado de liberdade e nós aprendemos a viver a vontade de Deus, conversando e orando. Gratidão e Deus abençoe a vida de todos vocês que são anjos na terra. Obrigado, Amém. Tatiana. Obrigado. E olha Tatiane só, Rosa. pela graça de Deus, o seu marido também vai estar em um momento reabilitado para estar com você e com a família. Mas que lindo vocês estarem aprendendo. E ela relatou exatamente o que a gente acabou de ver no vídeo e no comentário agora, né? É verdade, né? E aqui, doutora? Entender, né, Tatiane, que graças a Deus tudo passa, né? Essa é uma fase difícil, não é fácil passar por isso, né? Estar longe do marido, ele longe de ti, mas isso vai passar e vocês vão resgatar, né, essa relação e vai ficar tudo bem.
Com a graça de Deus. Com a graça Tem mais uma interação que chega pra gente por aqui, como o pastor comentou, o pessoal tá lá, ó, doido para participar, coisa boa. Manda aí sua interação também, tá bom? Marisa Souza de Campinas, São Paulo. Já aconteceu de eu achar que tinha feito algo errado, porque o Rodrigo, meu marido, ficou mais na dele. Fiquei insistindo para saber o que era, criando teorias até virar uma conversa tensa. No fim, não tinha nada a ver comigo, era só um problema pessoal que ele estava tentando resolver em silêncio. Eu me coloquei no centro sem necessidade. E é isso que acontece às vezes, né? Muito bem colocado. Obrigado, Marisa, por sua interação com a gente aqui. E boa parte das discussões, para você que atende em consultório, vem justamente de uma má interpretação, a gente achando que acho que é isso, mas não, é outra coisa, calma. E ela reconhece, né, que ela fez má interpretação, até que ele... Se colocando no centro. Se colocando no centro, né, de tudo. E aí, é isso mesmo. E descolando da realidade, né? Quer dizer, ele estava na dele por uma outra situação, ela não perguntou. Ela já criou o clima e o julgamento mental, aquilo que nós abordamos. Ele já tinha um problema e aí Ela perguntou. Ah, perdão. Lembra que aí eles chegaram numa conversa tensa. Isso, perdão, agora essa aqui foi isso. Isso foi um detalhe, pastor, tá tudo bem. Mas veja bem, a gente vai conseguir dissolver ao máximo isso quando nós conseguirmos também sermos o mais comunicativo possível. Porque, gente, também não é de se achar um grande erro que alguém com quem você convive diariamente, você tem a sua vida partilhada com ela, num dado momento surge uma diferença marcante, você pensar que o outro vai dizer, não, deve ser coisa dele, deve ser do trabalho, não vai trazer para o coração, também é pedir demais. Então, isso fica um convite para a gente ser mais aberto, dialogar, tratar mais dessas questões. Olha, amor, eu estou hoje chateado, tem alguma coisa me acontecendo, não tem a ver com a gente. Chama um pouquinho a gente para uma realidade de uma comunicação mais ampla, né? Para a gente também não ficar o tempo todo colocando um outro no lugar de quem está pensando demais, está exigindo demais, está querendo demais. Às vezes está pedindo o básico, é só me dizer, amor, não estou muito bem, mas espera por mim. E é legal, Darleide, porque eu digo que em casa, com experiência em casa mesmo, que eu às vezes quando estava mais na minha, mais quieta, a Eliane ficava achando que era alguma coisa com ela, não, o que foi, não sei o quê. Aí conforme a gente vai conversando e colocando essas questões, quando ela vê que eu tô mais na minha, ela já vai raciocinando e ela já sabe mais ou menos o motivo. Porque vocês combinaram previamente. Justamente, porque a gente já conversou, já sabe, e se há alguma coisa com ela, ela sabe que eu vou chegar e vou falar. Nunca deixar, né? Nunca deve deixar. Eu sei que não é tão fácil, mas evite de chegar no extremos para poder falar. Então, se ela falou, ela perguntou, mas se ela perguntou no momento da crise dele, é claro que ele vai reagir. Sabe o que eu fiquei feliz aqui, gente? Todo mundo vida real, né? Vida real, isso é a família, isso é o dia a dia da gente. E é muito importante a gente tratar num programa como esse, aquilo que vai entre famílias ser resolvido. Pois é, a gente fica muito feliz com a sua participação, com as suas interações. A gente vai voltar daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos ter mais algumas interações, mas o que tem a ver os eventos finais, a história desse mundo, aquilo que nós estamos no mês todo conversando com vocês em relação... Será que esse assunto e esse jeito de se relacionar tem a ver com algumas coisas que estão se cumprindo na Palavra de Deus? Depois do intervalo a gente volta e vamos conversar mais um pouco aqui no Entre Família. Até já! E minha gente, tá chegando o finalzinho, já é o último bloco aqui do nosso Entre Família e para não perder tempo, bora com as interações, bora ver quem já tá mandando pra gente aqui mais recadinhos, hoje teve bastante, viu? Tiveram bastante recados, é a Márcia, diz o seguinte, ó, combinei com meu marido de buscar a cesta básica no meu trabalho. Ele atrasou 5 minutos e fui embora soltando fogo pelas ventas. Cheguei brava, falei igual metralhadora. Nem percebi que ele já havia trazido a cesta. Que vergonha. Ô, Márcia, e aí, como é que fica, né? Quem nunca? Quem nunca? Olha aí, Márcia, você também é humana. Quem nunca aprontou essa? Olha... É a coisa mais engraçada como cônjuge e a vida familiar, por isso que é no Entre Família que a gente tem que tratar isso. Pessoal, quantas vezes a esposa ou o esposo, e
a gente fala e já deduz tudo e o outro fica olhando, a gente sequer dá tempo da pessoa, o quê? Mas você não me ouviu ainda? O que você está falando muito? Se você falasse metade das coisas que você falou aí, já não ia sair, não. Não ia sair. Eu lembrei da doutora Rosana, ela conta que uma vez saiu para o trabalho, o marido para o dele, e aí ela chegou primeiro e ficou muito brava, porque a chave não estava no lugar que eles combinaram. E então ela começa a falar, mas meu amor, a chave, por que você não deixou a chave? E ela falou. Estava com ela. E ele diz, mas a chave não está comigo, você saiu por último. Ai, Está com você. Ela abre um século, a mão pesava para ela abrir a bolsa e a chave estava lá. Uma demora danada para se dar verdade, conta de que... Mas sabe o que eu achei interessante aí no caso da Márcia? É que ela sentiu vergonha. Por que eu achei interessante? É o reconhecimento de que errou, de que exagerou. E isso faz toda a diferença. Porque o difícil é quando não reconhece. Mas você sempre fez isso, hoje você trouxe a cesta. mas você não me avisou, você tinha que ter me avisado tal, e não dá o braço a torcer. Ela sentiu vergonha, e isso ela vai pensar muito depois. É verdade. Verdade, hein? Quem mais vem pra cá? Obrigada, Márcia. Beijo pra você. O Geraldo, boa tarde. Estou assistindo a vocês em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pela primeira vez encontrei esse canal. Estou gostando muito desse assunto. Olha aí. Bênção, bem-vindo, Geraldo. Geraldo, muito bem-vindo. Nós estamos aqui todos os dias ao vivo, a partir das 2h30 da tarde. Geraldo, vem ficar com a gente, tá? De 2h30 até as 4. Depois tem o Vida e Saúde. Tem um programa após o outro, que é uma bênção pra você. Fica com a gente assim, todo dia ao vivo. Assim como o Geraldo, se tiverem outras pessoas aí que estão acompanhando pela primeira vez, cheguei na metade do programa já, o tema é legal, queria acompanhar tudo, fica tranquilo, não chora não, tá lá no YouTube, você pode acompanhar tudo depois no nosso canal do YouTube, Entre Família NT, que é de Novo Tempo, tá? Senão vai para qualquer outra aí, é Entre Família NT, aí você vai encontrar todos os vídeos, os conteúdos dos programas que a gente traz por aqui, assiste, compartilha com todo mundo aí também, beleza? Marli. Isso aí. A gente quer te agradecer, né? Verdade. Foi muito legal. Agradeço. Nossa, eu me diverti muito hoje aqui. Eles são bom. bem legais. Todos Eles são vocês, bem legais, pastor. são bem engraçadinhos. Todos vocês. Comédia. A gente tá aqui entre família já há algum tempo. eu já me E eles me aceitaram nessa família, sabe? Ai, que bom, Tô feliz pastor. com eles. A gente apronta juntos. Muito Marli, bom. obrigado demais. Que você, Foi um prazer. ao voltar ali para Engenheiro Coelho, Engenheiro Coelho. e ali junto com a família, mande um abraço para todos Pode eles. deixar, levarei. E volte outras vezes, né, gente? Sim, Verdade, como sim. você nos cumprimentou no começo, também Isso fica aí. aqui a nossa gratidão. Muito obrigado, Obrigada, Marli. amiga. Fica com Deus. Bom retorno. Eu que Até agradeço. mais. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Tchauzinho. E a gente vem para esse momento, né, pastor, que ao longo desse mês a gente vem trazendo, Darleide, e você de casa também, a gente traz uma breve retrospectiva do que a gente está conversando aqui no programa e até mesmo entendendo o que isso tem a ver com o momento da história, do mundo que a gente vive, né? A gente falando hoje sobre alguns conflitos no relacionamento, porque às vezes a gente interpreta de uma forma diferente algo que o outro está vivendo, ou até mesmo a gente trazendo alguns pensamentos mais negativos para dentro de casa, situações vividas lá no passado que a gente não deixou lá e a gente vem acumulando, carregando, e dentre vários outros fatores que foram conversados aqui também, como é que a gente pode entender isso, à luz da Bíblia, referente aos momentos que a gente vive hoje, pastor? Abinal, é aqui algo que a gente tem a oportunidade de ajudar alguns que pegam a Bíblia só pelos aspectos das desgraças e das terríveis situações e daquilo que o mundo vai estar um caos. Se você lê a Bíblia dessa forma, não foi a forma que Deus estabeleceu. Ele colocou para que a gente tenha esperança. Tudo que aqui existe na palavra é para nos dar vida, para nos dar aquilo que é a certeza de que Ele está resolvendo o problema do mundo. É para a gente retomar o aspecto positivo de tudo que Deus tem prometido para nós. O mundo, sim, está de mal a pior, as dificuldades aumentariam perto do fim dos tempos, mas Ele falou uma coisa linda: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ao passarem pelas águas, elas não te submergirão. Ao passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Vão existir problemas na sua casa, na minha, no mundo ao redor. A gente vai ter que pagar conta, a gente vai ter desemprego, vai ter doença, mas em nenhum momento ele falou que isso
iria fazer com que a gente perdesse a fé, perdesse a confiança nele. Tudo está na palavra para que a gente tenha confiança de que a boa obra que ele começou em nós, ele vai cumprir. Abinal, eu diria um apelo para quem está assistindo a gente hoje: não use os aspectos proféticos e bíblicos como algo que aterrorize você, ou pior, pregar para outros para que a gente venha para perto de Jesus com medo. Exato. A Bíblia é para tirar o nosso medo, não é para colocar medo no nosso coração. Sabe que eu fiquei pensando que, naquelas situações todas que apareceram, o pano de fundo é se eu confio ou não com quem estou me relacionando. Ele faria isso comigo? Ele me deixaria em segundo plano? Ele não me daria importância? Não ouviria as questões importantes para o meu coração? Ou seja, eu estou pondo em questão o outro com quem eu me relaciono. Quando eu tenho uma postura de quem desconfia de Jesus, desconfia da graça, desconfia do amor de Deus, eu entendo que o que está proposto para os últimos dias é algo que vai me trazer terror em lugar de abrigo. E essa relação que nós temos com Jesus deve ser considerada. Muito. O quanto eu confio em Jesus, o quanto eu confio em seu amor, que eu não deva temer. Não sou eu quem repete tantas vezes, não temas, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Então ele é, sendo que ele é, então acredite, confie. Ele tem como guardar você de todo o mal. Darlene, não temas. E aí quando você fala isso, me veio uma coisa. Toda vez que a gente vai nesses aspectos bíblicos, a gente foca muito em nós, desconfiando que Deus e o que acontece comigo está passando desapercebido. Olha, Deus não está vendo, eu estou sofrendo. Deus não está vendo como é que está o mundo. Porque a gente não conhece Ele. Porque quanto mais você conhecê-lo, a razão de nós termos ainda tudo que temos e sermos tudo que somos e resistirmos mesmo em meio às dores, é porque Ele nos sustenta. Exato. E aí, a gente ficando só pensando as minhas necessidades, o meu mundo, aquilo que a gente falou exatamente de todas as interações aí, o foco no eu julgo Deus, eu julgo o que Ele deixou de fazer e eu simplesmente me perco. E quando eu abro a palavra, Ele lembra: meu filho, minha filha, você sabe quem eu sou? Você sabe que eu cuido de você? Não temas. E aí, aquele verso que você falou, eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, sou eu que te fortaleço, eu que te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Não é você, ô infeliz, que está com esse monte de coisa na cabeça aí. E até uma das interações interessante que, depois de causar todo o conflito ali, a discussão e tal, ela disse que se colocava sempre no centro, né? Como, tipo, ela no centro de tudo e aquela questão toda. E a gente acha às vezes que tudo está acontecendo porque eu isso, porque aquilo, né? Bem colocado que o pastor trouxe aqui. Mas não, são algumas coisas que precisam acontecer para mostrar que o nosso lugar não é aqui realmente, né? E Com Deus certeza. prometeu estar com a gente em todos os momentos da nossa vida, ao passar pelo vale da sombra da morte, né? Ao Abinal, passar por ele. Se alguém está passando, está passando. Não quer dizer que você vai ficar nele, você está passando. E calma aí que a bênção ela vai chegar se você confia em Deus, se você cumpre realmente aquilo que Deus tem pedido para você. e quando você fala isso, eu lendo a revista e vendo as promessas que a gente está aqui, sabe que e esse mês todo, mês de abril, a gente está com a revista Esperança, com uma edição especial sobre os eventos finais. E tudo que a gente lê, que as pessoas veem catástrofes, veem problemas no mundo, nunca a fome vai ser uma coisa legal, nunca a dor, a doença, as guerras. Enquanto você fica só concentrado nesse tipo de notícia, que eu não vou emitir nenhum nome de programa aqui, mas esses programas de notícias Traz que só alerta o para a cabeça aspecto da pessoa. E catastrófico, terror, e pânico. tudo catastrófico. A Bíblia não é isso. Em cada uma das promessas que você vai estudar, nas profecias que essa revista traz e cada tema abordado aqui, você vai encontrar esperança. Você vai encontrar a resposta de Deus dizendo: confia em mim, eu dirijo a história. Esse mundo não está ao léu. Assim como a sua vida não está desgovernada, eu também estou controlando o mundo e toda a história para que vocês voltem para casa.
é aqui esperança para a vida da gente. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim em algum momento: ninguém pense de si além do que deva pensar. Yes. Nem Linda, para mais, nem linda para lembrança. menos. Né? Ninguém pense de si, ninguém pense da vida, ninguém pense das profecias, ninguém pense do fim para além do que deva pensar. Para isso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O que Deus revela para os dias finais, para os ímpios e para os santos, para os salvos, para os que estão escondidos em Cristo Jesus. Quer saber mais? Para você receber em casa a revista Eventos Finais, você manda agora uma mensagem para a gente, 98244-4449. Nós vamos enviar para sua casa pelo correio essa revista. Você vai poder estudar com a sua Bíblia na mão, estudar, conferir texto a texto, e eu tenho a mais absoluta certeza que você vai concluir que a mensagem de Deus para os dias finais é uma mensagem de graça, é uma mensagem de amor, de misericórdia, de perdão para todo aquele que está em Cristo Jesus. 98244-4449. Eu estou muito feliz no final do nosso programa de hoje, porque em cada cantinho dele nós pudemos falar sobre como resolver coisas negativas e como realmente a gente pode construir o que Deus estabeleceu como o grande positivo da nossa vida, o que Ele pensa de nós, as interações que tivemos, as maneiras como a gente pôde resolver os conflitos e pensamentos negativos. E aí eu fiquei pensando num verso bíblico para deixar com você hoje. E esse verso o próprio Jesus usou em Lucas, capítulo 6, verso 45. Olha que interessante aqui. Jesus está falando em três versinhos, o 43, o 44 e o 45. Ele está falando sobre árvores e seus frutos. E aí no 45, ele aplica aquilo que é a ilustração que ele acaba de fazer nos outros 2 versinhos seguintes. Então ele diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu queria dar um recadinho para você nesse final de programa. O que você tem colocado no seu coração e na sua mente? Sabe, não tem como depois de ficar, olha, nós somos transformados pelo que a gente contempla. Será que você está assistindo muita coisa aí que está botando minhoca na sua cabeça? Do bom tesouro do seu coração você tira o bem. Do mau tesouro a gente tira o mal. Será que essas imaginações ruins, julgamentos, pensamentos, dúvidas, temores sobre o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, o que eu não sou, como que você está alimentando a sua mente? Sabe, Jesus está falando sobre uma máxima aqui. Aquilo que eu penso logo se torna o que eu sou. Alguns filósofos tentaram reproduzir isso, né? Eu penso, logo existo. Eu sei que o que a gente pensa influencia e muito. Todos somos aquilo que pensamos. E quando você tem uma mente negativa, você vai assim acelerando esse pensamento ruim, você vai deteriorando coisas da sua vida. Você sabe que mais de 90% das doenças hoje são psicossomáticas, elas começaram onde? Na mente. E quando a sua mente está doente, o seu pensamento está ruim, você vai afetando todas as partes do seu corpo. Que tal hoje você pedir para que Jesus mude o seu jeito de pensar? E Ele é mestre nisso. Ele é o mestre que transforma os pensamentos, os maus pensamentos em bons pensamentos. Porque é Ele que tem bons pensamentos sobre nós. E que esses pensamentos que Ele tem ao nosso respeito sejam também os nossos. Que a sua mente seja curada pela presença de Jesus na sua vida. É o que eu desejo hoje. É o que o Entre Família deseja hoje para você. Que do bom tesouro do seu coração você tire o bem. Que Ele te abençoe. Que Ele resplandeça a luz dEle sobre você hoje. É isso? Vamos juntos pensando positivamente aquilo que Deus tem para a gente. Verdade, pastor. E falando em positivamente, sabe algo muito positivo que você pode fazer hoje?
Se tornar um anjo da esperança. Você já ouviu falar quem são os anjos da esperança? São essas pessoas que acreditam na Rede Novo Tempo de Comunicação, que ela pode a cada dia levar mais esperança para mais corações, levando essa mensagem positiva, levando a verdade, não levando engano ou levando qualquer outra mensagem misturada aí, não. Aqui você sabe que tem mensagem de esperança, de paz, através da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, dos materiais que a gente envia gratuitamente através da Escola Bíblica, web, enfim. Quer ser um apoiador, um parceiro dessa missão junto com a gente? Vem ser Anjo da Esperança e você pode fazer a sua doação através da nossa chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com é a nossa chave Pix para você fazer uma doação de qualquer valor, tá bom? É você quem define aí no seu coração, entre você e Deus, R$10, 50, 100, 5, 15, não sei. É quanto você definir no seu coração aí também, tá? Mas o importante é você abraçar essa causa junto com a gente, levar essa verdade para mais e mais pessoas, assim como você recebeu. Agora é hora de compartilhar. Vem ser anjo, vem ser novo tempo, meus amores. Nós vamos nos despedindo, mas convido você para amanhã estar aqui com a gente em mais um Entre Família. Nós vamos conversar sobre a relação sogra e nora. Ai, ai, ai. A nora que chega, a Ai, sogra ai, que já ai. estava e não quer desocupar o lugar para o filho crescer e formar família. Como que a gente lida bem, convive bem com duas pessoas numa situação tão significativa para a vida. Nós esperamos você e nós vamos ter aqui uma sogra e uma nora. Mas vai ser tudo legalzinho, né? Vai ser tudo de boa. É tudo de boa. Não, a gente vai orar mais, a gente vai orar mais. Até amanhã. Vai dar assim, certo. E assim, ó, sabe o que ele pode fazer? Já fala aí, ó, Norinha, já fala pra sogra, tem um programa legal pra gente assistir amanhã. Vai ser Sogrinha, joia. Fala pra Nora também. Deus. Ó, assiste, manda o link lá. Deus tem um recadinho pra você, sogrinha. Você sabe que isso Perfeito. pode dar briga, né? Não, vai dar tudo Tá certo. jogando indireta. Só ora, pelo amor de Deus. Mas Apresenta. deixa o convite. Amores, vem aí o Vida e Saúde com mais um tema daqueles, ó, que é pra deixar a sua vida tinindo de saúde. Prevenção e combate à hipertensão. Uau, assunto seríssimo sendo conversado hoje. Fica aqui, continua com a gente na Novo Tempo, acompanhando a nossa programação, porque essa TV continua falando de esperança para você e para sua família. É isso. Obrigada, meus amores. Um beijo, até amanhã e mais um Entre Família por aqui. Fica com Deus. Se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau.